Olá, bom dia, meus amores. Hoje eu quero trazer a cura de uma mulher enferma, da mulher encurvada. A Bíblia diz que no sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus chamou e disse: mulher, você está livre dessa enfermidade. Impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Querido, essa mulher é liberta por Cristo do cativeiro de uma enfermidade, na qual Satanás mantinha presa já há 18 anos, diz o texto. Isso é um símbolo da humanidade curvada sobre o jugo do pecado e da morte espiritual. Demonstra atuais, nos dias atuais, que estamos vivendo, onde o errar o alvo tem tornado conta da nossa sociedade. O pecado tornando-se mais prazeroso do que servir ao Senhor e a obediência. Lucas, por ser médico e escrever essa passagem, vai nos relatar com detalhes a doença que a mulher enfrentava. De modo algum podia se endireitar. Foi diagnosticada assim, escreveu, porém, meu Deus, vamos aprender que andar encurvado não é algo que devemos ter, querido, em nossas vidas. Quando estamos nesta postura, de forma alguma, obtemos a visão do céu. Em nome de Jesus, que depois de sentir-se na liberdade de levantar a cabeça ao ver aquilo que Cristo tem realmente feito, irá fazer em sua vida. Essa mulher, apesar de sofrer de uma enfermidade, há 18 anos, continuou subindo à sinagoga para escutar a palavra. Talvez nos primeiros anos era fervorosa, mas agora está passando 18 anos. Podia ela pensar que não iria mais mudar, que não iria acontecer nada de extraordinário em sua vida. Mas mesmo sem esperança, ou quase perdendo ela, Cristo chegou no momento certo. Não devemos parar de ir aos cultos, não devemos desistir da esperança, de crer. Amém? Jesus ensinava que num sábado na sinagoga, eis que estava ali uma mulher, possuída daquele demônio. E eu quero dizer que na sinagoga Jesus ensinava no sábado, literalmente aos sábados, Entretanto, a palavra no original grego parece favorecer a interpretação de que trata de um costume de ensinar os sábados na sinagoga. Ensinar na sinagoga no sábado era um hábito que Jesus, durante os primeiros meses de seu ministério, mas há poucos registros dessa prática durante seu ministério naquele lugar que ele estava pregando. Esse versículo, portanto, parece indicar que este costume não foi interrompido, embora tivesse a posição dos líderes judeus. O que me chama a atenção desse costume é que Cristo, que a Bíblia vai nos revelar em João 1:1, que ele é a palavra. E a palavra no grego significa logos. Em Apocalipse 19:13 diz que o nome é a palavra de Deus, ou seja, quando ele ensinava no sábado, ensinava sobre ele mesmo de uma forma ou de outra. Pois tudo se resume nele. Sendo assim, a pessoa que o escutava falar da palavra no sábado, além de escutar, viviam ela em sua frente. Eles contemplavam a palavra. Explicando melhor, além da palavra ser pregada, era também manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Isso que é um culto bom, quando além da palavra ser pregada, também é manifesta. Ou seja, é pregado sobre o milagre e o milagre acontecia. Amém, queridos? E eu quero falar para você que esse contexto, que a mulher tinha o espírito de enfermidade no versículo 11, doença pode ser o resultado de uma causa física, ou pode ser um golpe do juízo da mão de Deus, por exemplo, quando feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente. Samuel 12:15. Ou pode ser a opressão de um demônio.
diz que esta mulher que Cristo curou tinha o quê? O espírito de enfermidade. E que Satanás tinha presa durante o quê? 18 anos. No versículo 16. Isso não quer dizer que era uma mulher dada a qualquer vício ou que servia Satanás na sua vida. A gente vê que na sua vida cotidiana essa mulher ia, mas na frente ele diz filha de Abraão. Era uma mulher que estava debaixo da promessa de Abraão. Satanás ainda persegue o povo de Deus, mesmo afligiu como Jó na antiguidade. Essa mulher vivia na casa do Senhor, era uma serva de Abraão, era uma filha de Deus. Convém nos despertar e repreender esse poder satânico. E Deus nos libertará, como libertou esta mulher encurvada. Ela andava encurvada e não podia de modo nenhum se endireitar. Talvez você está aí encurvado, sem poder se endireitar, com uma dor na coluna, com uma hérnia de disco, ou com alguma outra coisa que você, talvez na tua parte espiritual, que você não consegue aprumar sua vida, não consegue se endireitar. Passaram-se 18 anos. 18 anos não é 18 dias, 18 anos longos, presa nesta posição pelo poder do diabo. É interessante, constante de Satanás encurvar a vontade e os pensamentos dos homens. Essa mulher não podia absolutamente olhar para cima. Quantas pessoas andam tão encurvadas pelo poder do maligno que não pode olhar para o céu e andam dia após dia fitando o que está na terra? Amo o mundo, ando completamente curvado espiritualmente pelo hábito de procurar riqueza, de procurar os prazeres, os deleites, na ostentação. A mulher andava curvada há 18 anos, como uma ave torta e já velha. Não podia mais se aprumar. Quantas pessoas andam tanto tempo curvado pelo alcoolismo, pela devassidão, pelo adultério, pela imoralidade, pelo roubo, e interesse próprio, pela contenda, pelo ódio, pela idolatria, pelo fanatismo, que não pode mais se aprumar espiritualmente. Andar encurvado é olhar para as coisas terrenas, desejo terreno. Às vezes tomamos lugares importantes em nossas vidas, porém, fazendo isso, esquecemos do essencial. Não adianta ter o que é importante se o essencial está longe. Não adianta ter carro, casa luxuosa, se Cristo está longe. Não adianta ter cargo de destaque numa empresa, se Cristo está longe. Quando colocamos o essencial nas nossas vidas, as coisas importantes vêm automaticamente. Mateus 6,33. Essa mulher assistiu a um culto no sábado na sinagoga. Se foi ao culto, ela não foi sabendo que Jesus talvez iria. É apenas nomes atribuídos, ele na Bíblia. Fora esse, existe pelo menos outros 100. Estava lá, foi porque ela tinha o costume de ir ao templo. A Bíblia diz porque a minha casa é casa de oração. Ela gostava de ir ali para estar orando. Se foi sabendo, foi prova da sua fé. De qualquer forma, é certo que assistiu o culto, apesar de seu grande sofrimento. Os encurvados devem sempre ir a Jesus como estão. São 18 anos subindo ao templo. Quem sabe não começou sua jornada com bastante vigor e com o passar do tempo já não tinha tanta fé como no começo. Assim também ocorre nos dias atuais. Tem pessoas se desgastando, pensando que já subiram ao templo e nada mais pode ocorrer, perde a esperança, mas aquela mulher mesmo assim continuou indo. Nós também devemos subir sempre à igreja, sempre qual for a enfermidade, ou se só está encurvado. Começou até a fazer ali as suas orações, crendo. Mas ali eu quero te dizer que Jesus chamou aquela mulher no versículo 12. Faz questão de mencionar a compaixão de Cristo em chamar a mulher. O interessante partiu primeiramente dele. Por quê? Porque Jesus sempre vê. Quando Pedro estava pescando, ele viu que Pedro estava triste e voltou sem rede. Ele olhou para aquela mulher. Ele não está apático aos nossos sofrimentos. Ele não está apático. Ele vê tudo que você está passando. Ele vê tudo o teu sofrimento. Ele estava ali ensinando, mas ele viu que aquela mulher precisava. O texto é tão enfático que diz que Jesus viu antes de chamar. Ou seja, ele sempre observa a nossa vida. Ele sabe se nos últimos anos, se você tem perdido algo.
Ele sabe se você tem ido ao templo sem esperança, ou seja, qual for o motivo que você está se norteando a sua vida. Ele te ama, conhece cada um dos teus passos. Hoje, exatamente no momento que você está aí escutando essa pregação, que Deus possa te endireitar, que Ele possa te tocar na pessoa de Cristo. Amém? Por isso devemos ficar atentos ao que o Mestre quer fazer em nossas vidas. Está livre da tua enfermidade, no versículo 12. Está livre traduz um termo perfeito do verbo do grego, indicativo de que a libertação é um foco consumado. E após as mãos sobre ela, logo se endireitou. Quando Jesus chamou a mulher encurvada, apesar do seu próprio corpo ficar voltado sobre si e sem poder aprumar-se de forma alguma, ele conseguiu passar do lugar que ocupava na sinagoga até onde Jesus estava. E quando ele pôs as mãos, proferiu a palavra, a mulher estava livre da sua enfermidade. O vigor, a força entraram naquele corpo deformado até ela ficar de pé, aprumando como uma pessoa normal. Ela se endireitou. Ela pôs sua fé em ação antes de Jesus ele pôr-lhe as mãos. Estava já curada. Restava somente Jesus levá-la à própria manifestação da cura. Muitas pessoas não recebem a bênção de Deus porque esperam primeiramente uma manifestação de presença e poder de Deus que possam perceber pelos sentidos físicos. Mas o que vem primeiramente na ordem divina é crer sem perceber. Qualquer sinal, então, depois virá a prova da fé e a obra feita por Deus. Agora, nos momentos que passava a ser uma visão do céu, ela não ocorria mais. Conseguiu observar toda a grandeza de Deus. Podia olhar para o céu. Não tinha mais pecado ou morte espiritual matando a vida dela. Ela conseguiu glorificar a Deus. Se de modo algum podia endireitar-se, esse cenário foi mudado. É uma nova história, é um novo quadro. Deus transforma ainda a situação. Não podemos ficar presos na opressão de Satanás, sem visão do céu. Amém? Devemos ter uma vida com coisas sagradas, conduzindo ela para alcançarmos a vontade de Deus. Seja um verdadeiro líder, né? Na sua história. Glória a Deus. Seja uma verdadeira mulher que sabe levar as pessoas a Cristo. Fale de Jesus, homem de Deus. Conclusão, um novo cântico foi posto na boca daquela mulher. Ei, Deus vai te dar um novo cântico. Deus livrou aquela mulher do laço do passarinheiro, do destruidor, e vai livrar você e sua família do laço do passarinheiro e do destruidor. Glória a Deus. Aquele, né, que veio para curar todos os oprimidos do diabo, em Atos 10:38. E a sua alma, como passarinho solto, cantava louvores, céu aberto, do amor redentor de Deus. Depois do momento de frustrações, vem a alegria gratificante aos nossos corações. Com ela bendizemos ao Senhor. Por isso, não fique triste com a situação que você está passando, que você está enfrentando. Alegre-se com Deus, porque pois pode ter certeza que Ele vai te limpar os teus olhos de toda lágrima. Não ande encurvado, igual aquela mulher. Erga a cabeça, creia, tenha fé. Existe um Jesus, o qual deu sua própria vida para que nenhuma enfermidade espiritual te toque. Antes, pelo Consolador, temos a oportunidade de sentir juntos o poderoso Deus. Devemos ser profetas diante de uma geração encurvada, não andando segundo os rudimentos do mundo, segundo os pecados e concupiscência, mas antes ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e de noite, no Salmos 1:2. Se você, neste dia, nesta hora, está como esta mulher, aumente a tua fé aí, para que você possa engrandecer o teu Deus. Deixe Jesus te tocar. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai nos leitos de enfermidade, entra nos lares daquelas pessoas que estão encurvadas, entra na vida dessa pessoa, e assim como o Senhor tocou a mulher encurvada, toca esta vida aí que está no leito de enfermidade, do topo da cabeça ao solar dos pés, toca nas famílias que estão agora assistindo este vídeo. Oh, meu Deus, entra nessa casa com providência, com provisão, em nome de Jesus. Restitui a saúde da tua filha, como tu diz. E esta não era filha de Abraão. Vai até, meu Pai, em nome de Jesus. Essas famílias que têm te seguido
e sendo perseguida pelo inimigo, liberta as famílias, vidas que estão oprimidas por Satanás, em nome do Senhor Jesus. Impõe as tuas mãos, Jesus, cura, liberta e salva, em nome de Jesus.